Olá, vamos ver se vocês estão me ouvindo. Olá, olá, tudo bem? Vou botar o título da live hoje, né? Pra ficar melhor. Enquanto o pessoal vai entrando. Será que a casa dos seus sonhos cabe no seu bolso? Boa pergunta, né? Opa, acho que deu certo. Aê, agora deu certo. Vamos ver. É isso aí. Então, hoje a gente vai falar sobre se a casa dos sonhos cabe no orçamento. Oi? Vocês estão me vendo? Sim, acho que sim. É uma pergunta que muitas pessoas têm me feito aí recentemente. A gente sempre recebe essa pergunta, né? Mas essa pergunta se tornou mais recente nos últimos anos e principalmente no último ano, em função até de um maior planejamento das famílias, de uma maior necessidade de planejamento, né, uma maior necessidade de organização. Então as pessoas vêm nos procurar, né, os nossos clientes vêm nos procurar, os nossos seguidores, e perguntam, tá, e quanto custa isso? E quanto vai custar a minha obra? E quanto vai custar a minha reforma? E quanto vai custar? Por que que essa pergunta ela vem aparecendo muito, e por que o título da nossa live de hoje é se a casa dos meus sonhos, né, a casa dos seus sonhos ou a reforma dos seus sonhos cabe no seu orçamento? Porque é importante a gente alinhar, eu falo assim aqui, que é alinhar as expectativas. Alinhar as expectativas de estética, de vontade, de sonho, do que eu vi no Pinterest, do que as minhas amigas têm, esse meu suporte, do que as minhas amigas têm, do que eu vi na loja, com o que eu estou disposto a gastar. Eu falo que não é quanto dinheiro você tem, é quanto você está disposto a gastar para fazer aquela obra. A gente tem clientes aqui no escritório que já vieram, né? A gente já fez projeto que não tem limite financeiro, né? Num primeiro momento, assim, não tem nenhuma limitação financeira. Mas já tivemos também clientes que, olha, eu tenho tantos R$ 1.000 e eu preciso fazer a casa para tantos R$ 1.000. Gente, é mais fácil quando a gente sabe quanto dinheiro a pessoa tem. O meu suporte hoje tá triste aqui. É mais fácil, né? Vou retomar aqui. É mais fácil a gente projetar quando a gente sabe quanto a pessoa está disposta a investir. Porque a tendência de dar certo é muito maior. Porque se eu sei que se a pessoa está disposta a investir 100, 200, não importa o valor, né? Mas se eu sei este valor, eu vou escolher produtos, tecnologias, sistemas construtivos, acabamentos de acordo com o que ela está disposta a gastar. E aí as escolhas do cliente ficam mais fáceis. Então, antes respondendo aí, se a casa dos sonhos cabe no seu bolso, será que a casa dos sonhos cabe no seu bolso? A reforma cabe no seu bolso? É você se perguntar o quanto que você está disposto a gastar nessa reforma, ou nesta obra, nesta casa. Qual é o tamanho do seu sonho? Porque eu falo assim, que na arquitetura e na engenharia, para tudo não tem limites, né? Mas na arquitetura não tem limites. Existem pisos de, né, quem conhece um pouco, quem anda um pouco aí nas lojas de materiais de construção, tem piso de, vamos ser bem assim, até normal, né? Vamos dizer assim, tem piso de 20 e 30 reais e tem piso de 200 reais, 250 reais, né? Um metro quadrado. Tem azulejos 10 por 10 com desenhos que custam 540 reais o metro quadrado. Eu estava olhando isso essa semana.
onde que eu uso isso daí? Para fazer um detalhe, se a pessoa gostou muito, né? Para fazer um acabamento, para fazer um detalhe, numa menor proporção para administrar o orçamento. Então, qual é o tamanho do sonho, né? Parece coisa de autoajuda, né? Quase motivacional. Qual é o tamanho desse sonho é importante, né? O casal, a família, ela tem que definir. A gente está fazendo uma casa agora, na verdade, a gente atende várias demandas de clientes aí, mas tem uma casa agora que a gente tem um budget, que eu chamo, um orçamento de R$200 mil. E eu estou fazendo uma outra que eu tenho R$750 mil. Então, o que eu tenho que fazer? Eu posso, né? Então, são tamanhos diferentes, são casas totalmente diferentes, mas a gente consegue trabalhar. Eu consigo saber, beleza, para esse cliente aqui, eu vou alinhando as expectativas. Ele até gostaria de ter um mega, ultra, super piscina, mas eu falei, gente, ok, mas talvez numa segunda etapa. Vamos pensar isso no primeiro momento para executar numa segunda etapa. Por que eu falo isso? Porque aí eu vou alinhando as expectativas com a realidade do que existe, né, disponível para ser usado. Então, a primeira coisa é você entender qual é o tamanho do seu sonho. E não tem nada de errado eu ter 50 mil, a gente vai fazer um orçamento agora, né, não sei se vai dar certo ou não, para uma reforma que tem 15 mil reais. Então, são expectativas e realidades diferentes dentro de um mesmo nicho? Sim, mas se eu sei quanto a pessoa está disposta a gastar, eu posso ajudar ela para que isso se realize da melhor maneira possível. Então, entender qual é o seu orçamento, o quanto você está disposto a gastar. Né? Eu tive um cliente que fez todo um projeto e eu sempre dizia para ele, olha, essa tua casa aqui tem estimativa de custo de metro quadrado de R$2.000, R$2.300. E ele dizia para mim, não vai custar isso. Porque eu falei com o pedreiro, eu falei com o meu vizinho, eu falei, não vai ser isso. Ok. E eu sempre dizia para ele, R$2.000, R$2.300 o metro quadrado. R$2.000, não vai ser isso, Priscila, não se preocupe. Quando ele começou a fazer os orçamentos, que é o meu segundo item importante para identificar, que é fazer orçamentos, fazer um planejamento antes de sair executando. Quando ele saiu para fazer os orçamentos, ele fez os orçamentos da fundação e ele descobriu que ele fez 2 orçamentos e ele falou, nossa, a tua estimativa vai dar certo. Não vou fazer essa casa porque eu não estou disposto a gastar todo esse montante para fazer a casa, eu vou financiar, daí eu vou ficar amarrado com isso muito tempo, ok. Mas eu preciso fazer esse planejamento, a nossa orientação é sempre fazer esse planejamento antes de sair construindo e deixar a casa pela metade, porque isso é frustrante demais. Para quem está construindo, né? Para quem está reformando, é frustrante demais. Você começa, não consegue terminar, né? Ou você começou lá, a reforma ficou pela metade porque não tinha algum material, ou você começou a casa e viu que ela vai custar mais do que você imaginava. Porque uma obra não é a gente imaginar que vai gastar tanto, é a gente orçar, é a gente ter a orientação de um profissional que vai realmente me dizer quanto isso vai custar. Contar com experiências de pessoas que já passaram por isso e tem na ponta do lápis quanto custa. Muitas pessoas constroem e gastam mais do que elas imaginam por 2 motivos. Primeiro, que elas não fizeram uma boa orçamentação antes, elas estimaram. E segundo, porque elas não anotam, né? O amigo que contou que custa X por metro quadrado, talvez não anotou tudo. Será que essa pessoa fez todas as anotações para dizer quanto custa um metro quadrado? Então, talvez essa seja uma dúvida que você tenha, né? Se você tiver alguma dúvida aí, pode me mandar aqui que eu vou responder. Oi tia, olha só, minha tia, né? Estou auxiliando ela numa reforma. Essa orientação de quanto vai gastar, de quanto vou gastar, está sendo ótimo para a reforma. No caso específico da Sheila, a gente está fazendo uma reforma numa área troca de piso, troca de banheiro e troca de piso. Então, a gente fez um orçamento antes de material, de mão de obra, para ter uma estimativa para ver se ela começava ou não. Aí ela conseguiu entender o quanto seria esse montante e ela, beleza, eu posso gastar um pouco mais com o piso.
E a gente foi escolher o piso, e aí aconteceu uma coisa muito interessante, né? E aí vamos lá, qual é o tamanho do seu sonho? A gente chegou lá na loja e a gente tinha não, né? Não, a gente não tem que nada, mas um piso que ela gostou muito, praticamente foi paixão à primeira vista, só que esse piso custava muito mais do que a gente tinha estimado, do que ela tinha estimado, do que ela estava disposta a gastar. Então, se ela escolhesse aquele piso, que era muito bonito, ok? Eu disse para ela, você vai se incomodar muito, não vai? Vou, porque daí eu vou me perder aqui no orçamento, daí daqui a pouco não vai dar para fazer tudo o que eu quero. Eu falei, então ok, vamos tirar esse piso e vamos escolher as opções dentro do que você está disposta a gastar. Não é que a escolha fica mais fácil, continua sendo muito difícil, que nem ela diz, né? Escolher esses acabamentos, tudo. Mas ela fica uma escolha, eu sempre falo, realizável. Não adianta a gente fazer um projeto mega, super lindo, maravilhoso, e a pessoa não ter o recurso para realizá-lo. Isso é frustrante, não para mim, eu já passei dessa fase de ficar frustrada porque o projeto não é realizado, mas é frustrado para quem paga pelo projeto, para você que de repente contratou, né, e quer executar a sua casa e vê que aquilo ali ficou, eu falo, um elefante branco. Então, qual é o tamanho do sonho? Qual que é o tamanho? Quanto é que você está disposto a gastar para aí sim ajustar um projeto de acordo com a realidade do que você está disposto a gastar? Oi, Celso, tudo bem? Quanto tempo, né? Talvez a gente se vê pela praia a 1,5 metro de distância. Então, gente, esse é o primeiro item que eu falei aí, né? O primeiro e o segundo, na verdade, definir um orçamento, né? Ter um budget, um orçamento de quanto você está disposto a gastar. Ter pessoas que te auxiliem nisso, então, deixa eu pegar minhas anotações aqui, né? Que eu vou me perdendo e daqui a pouco eu vou falando demais, né? Então, ter um profissional, uma equipe, alguém que te auxilie isso para que o seu investimento seja bem feito, né? O seu investimento seja bem, o teu dinheiro seja bem aplicado, para que esse sonho não seja um pesadelo, além de custo de execução, né? Que daí falar em execução de obra é outra live, né? Já tem muito assunto aí, porque a gente tem bagagem aí para contar muitas histórias. Então, de novo, se vocês quiserem fazer uma pergunta aí, podem fazer, tá? Um outro item que eu identifiquei aqui, que é muito importante para a gente saber se cabe no tamanho do bolso, né? Na casa dos sonhos cabe no bolso, e é um exercício que eu faço quando os meus clientes vêm, né? E a gente começa a fazer um estudo, beleza, quais são essas imagens que você já pesquisou, que você olhou? Porque se a casa está nos seus sonhos, ela tem um tamanho, ela tem um estilo, ela tem um desenho, você tem alguma preferência. Você gosta de alguma coisa, o seu olho, ele te puxa para alguma coisa, né? Eu falo assim, você tem suas preferências, todo mundo tem suas preferências. Então, o que é esse seu sonho e quanto você está disposto a gastar? E aí o teu profissional, a pessoa que você vai auxiliar, vai fazer esse meio de campo em pegar esse sonho e transformar ele numa coisa possível de ser realizada com o valor que você está disposto a gastar. Então, é muito mais que um projeto, né? Essas questões financeiras e que hoje eu falo aqui no escritório pesam mais, muitas vezes, do que uma escolha estética. Né? Eu tenho muitos clientes que dizem assim, ok, é isso aqui que eu gosto, mas quanto isso vai custar? Se isso for demais, eu vou abrir mão. A gente adapta a ideia. Não é fazer outra ideia, né? Não é fazer outra coisa, mas é fazer uma adaptação dessa ideia para que ela seja legal, bonita, esteticamente funcional, mas ao mesmo tempo seja passível de ser executada com o dinheiro que você tem disponível. Uma das coisas que influenciam muito no custo da construção, na verdade, as duas que mais influenciam, na verdade são 3. Mão de obra é uma das que mais influenciam, elas giram em torno de 30%, 40%, então 40% vamos usar como referência, depende do que você for executar, tudo depende, então qualquer coisa que vocês forem me perguntar, depende. Mas mão de obra é um parâmetro que influencia bastante, sistema construtivo, estrutura, né? Não sei se a Ana, o pessoal do Projeto Estrutural Online está aí,
mas eles falam bastante sobre isso também, né? O quanto que o sistema, a escolha da estrutura, a dimensão, o tipo da laje, e às vezes eu escolhi uma laje treliçada, mas eu tenho menos pilares. Opa, no final das contas, não é que eu estou economizando, às vezes eu até estou economizando, ou a escolha do sistema construtivo, ele me economiza ou me despende mais ou menos dinheiro, mas tudo isso tem a ver com quanto você está disposto. O que é teu sonho? É uma casa sustentável? É uma casa mais ecológica? É uma casa... E aí a gente escolhe os sistemas de acordo com as vontades do cliente e com o dinheiro disponível que ele tem. Tá? Então a gente tem que ter os nossos sonhos, mas tem que materializar, porque senão eles não acontecem. Então, sistema construtivo, né? Estrutura, qual é o sistema construtivo? Vai ser tijolo, vai ter concreto, vai ser tijolo ecológico, vai ser tijolo estrutural, vai ser steel frame, vai ser pré-fabricada, vai ser de... Gente, né? Que tipo de sistema construtivo eu vou usar para atender essa casa dos sonhos? Então, o sistema construtivo pesa, né? A estrutura da casa pesa, não quer dizer que um sistema é mais que o outro, mas são números que pesam mais, né? São percentuais que pesam mais. E acabamentos, dei o exemplo antes, né? De repente eu tenho um mesmo revestimento, não é o mesmo, mas eu tenho um revestimento de R$30 e eu tenho um revestimento de R$250. Continua sendo revestimento, continua, por exemplo, aqui no meu comparativo, continua sendo um porcelanato, continua sendo a mesma peça, né? Peguei lá uma 90 por 90. Gente, tem de vários, de tudo quanto é valor. Então, a ideia de você entender o quanto você está disposto a gastar dentro desse teu sonho é isso. Senão, não tem fim, não acaba nunca e aí, às vezes, o sonho pode não ser realidade, né? Não se realizar. A gente gosta de pensar nisso, a gente gosta de aliar, por isso que o nosso escritório é arquitetura e engenharia, a gente gosta de alinhar estética, a gente gosta de alinhar o custo disso, a viabilidade tanto técnica quanto financeira e funcional dos espaços, né? Eu separei aqui alguns números que às vezes possam fazer sentido para vocês. Vamos ver se eu consigo ajudar vocês. Mas aí eu tenho que colar, né? Porque aí eu não consigo gravar de cabeça. Vou primeiro falar uma coisa. E aí, ok, Priscila, você está falando tudo isso e talvez alguém aí esteja se perguntando, mas afinal de contas, quanto custa? Né? Qual é o tamanho desse meu sonho? É possível de ser realizado? Quanto custa um metro quadrado da construção? Depende, porque depende de muita coisa, né? Acabei de falar, estrutura, acabamento, tipo de esquadria, depende se são espaços mais fechados, espaços mais abertos, depende se tem mais vidro, se tem mais parede, depende qual é o padrão construtivo que você está querendo fazer, depende se você vai querer que tipo de acabamento que você quer, porque as pessoas às vezes falam para mim assim, Priscila, eu quero uma casa bem pequena, bem funcional, e a gente vai numa loja para ter ideia dos acabamentos que a pessoa quer, e ela quer acabamentos de padrão alto, o que não tem problema nenhum, a minha casa pode ser pequena com padrão de acabamento alto, não tem problema nenhum. Só que isso não quer dizer que pelo fato da casa ser pequena, o custo dela é pequeno. O custo de uma casa varia conforme o padrão, conforme o acabamento, conforme o sistema construtivo, conforme a mão de obra. Entende? Uma das coisas que a gente coloca aqui no escritório para tentar minimizar, por exemplo, custos, a gente faz projeto estrutural com... o nosso projeto estrutural é detalhado para ele ir, por exemplo, por corte e dobra do ferro, da ferragem que monta a estrutura da casa quando ela é feita em concreto. Vocês já ouviram falar sobre isso? Vem cortado, dobrado, já vem montadinho para a obra. O que acontece com isso? Eu pago um pouco a mais no material, mas eu economizo na mão de obra. E essas soluções técnicas a gente vai alinhando para realizar a casa dos sonhos. Existem alguns fatores de referência, existem alguns números de referência e um deles é o CUB. C-U-B. Já ouviram falar sobre isso? Quem aí já ouviu falar sobre o CUB? Ou estou falando uma linguagem... Vocês estão entendendo aí, gente? Vamos lá.
CUB, já ouviram falar? Falem aí para mim se vocês já ouviram falar nessa sigla, nesse... Então, CUB é um dos parâmetros, é um dos números que a gente usa para fazer estimativa de custo de construção. Então, às vezes assim, eu tenho só um anteprojeto, ou a pessoa tem uma ideia que ela quer construir, mas ela não sabe nem direito ainda o que é e quanto é. Porque a maioria das vezes as pessoas vêm no escritório com um sonho grande. Normalmente é isso que acontece. O meu papel é meio que lidar com as frustrações ao longo do processo. Então, quanto antes eu sei quanto a pessoa está disposta a gastar, mais fácil fica para lidar. Mas vamos dizer assim, ela olhou lá no Pinterest, ela olhou um monte de coisa, foi na casa do amigo, o amigo disse que custou R$900 o metro quadrado, e aí ele quer fazer, e aí ele quer ampliar, daí foi na loja, viu o sofá, viu mesa, ficou todo entusiasmado, separou imagens no Google e chega animadaço para fazer 200 metros quadrados com R$100 mil. O CUB, e aí o que eu faço? Eu começo, olha só, mas o que você realmente quer? Será que é isso que você quer? Quanto é esse dinheiro? E aí a gente vai equilibrando as vontades, os desejos com o dinheiro que a pessoa tem disponível. O CUB me ajuda nisso, e ajuda qualquer pessoa, um índice que está disponível. Se você digitar CUB Santa Catarina, vai aparecer vários dados, eu vou falar aqui alguns para vocês, mas ele é o custo unitário básico de construção civil, calculado por todo mês, ele é atualizado, ele é usado com base em referências de custo de sindicato, de materiais de construção, e ele demonstra os preços por metro quadrado de projetos padrões. Então, existe um padrão, existe um valor de CUB para cajas de baixo padrão, médio padrão, alto padrão, altíssimo padrão, e eles variam conforme o tipo do acabamento, a quantidade de quartos, a quantidade de banheiros, e isso faz com que esse valor de referência mude. Então, esse valor de referência, CUB, que a gente chama, que a gente usa como referência, o valor médio, quer dizer, casas de padrão médio, né, são casas de 150, 200 metros quadrados, mais ou menos aqui, porque são vários critérios que faça eu colocar ele num determinado padrão, mas olha só para a gente ter uma ideia. Esse valor de CUB hoje por metro quadrado, outubro, dado de outubro, que é o último dado, eu estou até inclusive olhando no site aqui, é R$2.007. Sendo que em janeiro de 2020 ele era R$1.933 por metro quadrado numa casa de padrão médio. Ah, Priscila, isso vale para mim? Depende, a gente tem que ver. Ah, eu queria botar massa corrida, já não vai nesse médio aqui. Ah, eu queria colocar gesso, já estamos em casa de 2.300. Ah, minha casa é um padrão médio. Talvez na prática a gente gaste um pouco menos depois que isso, mas aí só depois de um projeto detalhado, só depois dos orçamentos feitos, para ter uma ideia. Entende? Quando assim, eu sempre falo, eu primeiro vou estimando, eu tenho uma ideia se eu estou falando de R$1.000 ou R$2.000, e aí eu vou detalhando para ver se isso é 2.325 ou isso é 1.953. Estou dando exemplos genéricos aqui, né? Entenderam a diferença? À medida que eu vou detalhando o projeto, a gente pode ir tendo mais certeza desse dinheiro, que quanto vai custar o seu sonho, para não começar o sonho sem ter o dinheiro disponível, ou pensar que dá para ser feito em etapas, ou pensar que a gente pode ter uma parte do dia, Priscila, mas eu tenho metade disso, ok, de repente você levanta e cobre a casa. Não abre mão do sonho da casa que custa mais, mas eu estou disposto a fazer ela em etapas. Então, quando você tem uma pessoa te orientando sobre isso, né, faz mais sentido. Então, esse custo de R$2.000 o metro quadrado é um parâmetro. Tem algumas situações, é um parâmetro, gente. Não estou aqui falando que vai custar. Pode ser que custe 3. Esses dias a gente fez uma casa que custou R$3.000 o metro quadrado, mas eu já fiz casa que custou 1.000, 1.200.
Só para a gente ter uma ideia, vamos lá, 10 anos atrás, esses dias um cliente falou para mim assim, nossa Priscila, mas quando eu construí a minha casa, eu falei para ele, ó, você vai gastar em média R$1.900, R$2.000 um metro quadrado hoje. Ele falou, não, mas você tá louca, há 10 anos atrás eu gastei 900. Eu falei assim, 10 anos atrás, vamos lá então, 10 anos atrás a gente está em 2010, né? 2010, Cube do final do ano de 2010, R$1.037 o metro quadrado. Ele gastou 900, 10% menos, às vezes é 10% mais, mas é um parâmetro. Agora, eu não posso pegar aqueles 10, né? Eu disse para ele, eu não posso pegar aquele custo de 10 anos atrás e aplicar na casa hoje. Então, esse é um valor de referência para você balizar o teu sonho antes de procurar alguém. É uma referência, não é uma verdade e não é um valor absoluto. Ele varia em função de muitas coisas. Estrutura, acabamento, número de pavimentos, se tem escada, se não tem escada, se vai ter gesso, se acabamento varia demais. O tipo do terreno, porque às vezes assim, ó, a tua casa é pequena num terreno em desnível. A pessoa quer fazer uma casa num terreno em desnível. A casa até é pequena, mas ela vai ter que gastar com estrutura para poder fazer aquela casa. Um exemplo, né, aqui. Então, a gente pode fazer a casa, né, dos sonhos custar o que a pessoa está disposta a gastar. Essa é a linha de raciocínio, né? Esse é o caminho. Então, eu sempre falo assim, analisar bem os custos, fazer planilha, a gente entrega para o cliente planilhas que ele pode preencher com os custos, com o orçamento que ele vai fazer se ele não nos contrata para fazer orçamento. Né? Então, ele pode pegar fazer uma planilha de custo mesmo. Então, olha, a gente estimou aqui R$1.900, R$2.000 ou R$2.500 o metro quadrado. Agora, vamos orçar, vamos pegar um orçamento com uma mão de obra, vamos pegar um orçamento com uma empreiteira, vamos orçar quanto custa esse material, faz um planejamento, beleza, posso começar? Posso. Aí eu começo. Porque se a gente também começa, vou dar um exemplo, a pessoa começa, ela não tem todo o recurso disponível. E ela começa, daí depois ela tem que parar. Já viram dessas casas assim, que está parada pela metade, que às vezes está fechada a janela com umas madeiras assim, e que está começando a ficar verde a estrutura, a parede. Então a pessoa parou, por algum motivo ela não finalizou, nós estamos falando aqui que de repente, né, o recurso não era suficiente para executar a casa, e aí eu tenho que fechar, quando eu volto eu vou gastar mais. Né? Eu vou gastar mais dinheiro para poder fazer essa recuperação, para eu poder fazer essa continuidade. Então, pensar, né? Como é que eu vou fazer? Já ter uma ideia, se eu vou fazer um pagamento, se eu vou fazer um financiamento, se eu vou fazer uma execução completa, se eu vou fazer com recursos próprios. Só um pouquinho, gente. A gente está tocando um telefone aqui. Com recursos próprios. Então, ter esta estimativa, primeiro, para ter uma ideia. Depois, você faz um projeto com um profissional que vai te auxiliar, que vai te dar todas essas orientações para que a pessoa se sinta mais segura. Esse é o nosso papel, para que o cliente se sinta mais seguro, que pelo menos ele saiba, eu falo assim, saiba onde ele está pisando, né? Se ele pode fazer ou não pode fazer. Se ele pode executar, se ele tem um recurso ou não tem um recurso. Até que ponto esse sonho ele vai ser realizado numa primeira etapa ou não. Mas a casa dos sonhos depende se você vai ter dinheiro para realizar ela, né? Depende das suas vontades aí, depende do que é o seu sonho, né? Depende quais são os seus... O quanto, até eu falo assim, o quanto a estética pesa do financeiro. Que tem cliente que diz assim, não, ok, vai custar mais do que eu estava imaginando, mas ok, é isso aí que eu quero. Está tudo certo também. Né? Mas você tem uma ideia do quanto o que você quer e o quanto você está disposto. E aí o profissional é que faz essa ponte para ver se se isso vai dar liga, eu falo assim, né? Para ver se é possível de ser realizado dessa maneira. Gente... Se vocês têm alguma pergunta aí com relação a esse assunto, a resposta não é uma resposta absoluta, né? Lamento se alguém entrou aí e queria que eu desse uma resposta exata, né? Se alguém queria que eu dissesse
Dá para realizar o sonho, não dá? Bola de cristal, assim, não tem aqui ainda. Mas depende. E a fase... falei que eu ia falar uma coisa e acabei quase esquecendo, mas eu vou falar agora para vocês. Então, olha só, dentro dos custos de uma obra, a gente tem algumas coisas que valem, que custam mais, né? Que tem seu valor mais representativo, vamos falar assim, na questão do orçamento total. Então, eu falei, por exemplo, acabamentos. Acabamentos, eles podem representar de 20% a 38% do valor de uma obra, depende o que você vai usar. Fechamentos, por exemplo, fechamentos é porta, esquadrias, tipos de esquadria, se ela é blindex, se ela é madeira, se ela é vidro temperado, se ela é PVC. Esquadrias podem representar 10% a 19% do custo de uma obra, né? São os maiores aqui. Estrutura, 12% a 20%. Por que tem essa variação? Que depende, né? Depende primeiro do custo total e depois aí instalações hidráulicas, né? E aí os outros itens, assim, por exemplo, projetos variam de 3% a 5% do custo total de uma obra. Só que se esses projetos estão bem feitos, compatibilizados, se você tem uma boa orientação, né? Eles te fazem economizar lá na frente e te fazem justamente, que é o que a gente está falando hoje, essa casa do sonho ficar uma coisa, uma situação real, né? E até para você ter segurança. Muitas pessoas me procuram e elas dizem, pois mas eu queria fazer isso e não sei se vai dar. Priscila, eu queria fazer aqui, eu estou pensando em reformar, mas não sei se vai ficar bom. Esse é o nosso papel, né? Esse é o meu papel como profissional em auxiliar nesse processo. Então, imagina algo lindo. Eu já tive clientes esse ano assim, eu falo, só que isso, fazer até uma casa que a gente fez, e eu disse para eles, eu falei, isso aqui vai ficar um pouco fora do que vocês tinham imaginado em termos de custo. Não faz mal, a gente prefere esperar para fazer isso aqui, porque é isso aqui que a gente sonhou. Ok, então. Mas aí, eu vejo que essa forma, se faz sentido aí para você, mas essa forma de fazer faz com que a gente não fique se iludindo, né? Porque hoje a internet, a globalização, o celular, ela trouxe para vocês, né, para a gente também, uma facilidade de acessar tudo a qualquer momento. Então, eu entro no Google, eu entro no Pinterest, eu entro e consigo ver várias ideias. Oi? Voltou? Acho que sim, né? Eu estava falando que a gente entra consegue entrar no Google, no Pinterest, a gente vê várias ideias lindas, maravilhosas e tipo, nossa, é isso aqui que eu quero. Né? Nossa, achei lindo isso aqui, mas será que eu consigo pagar? Pois então vamos ver quanto você está disposto a gastar e o que é teu sonho. E aí a gente ali, ou às vezes a gente adapta. Tem acontecido isso, por exemplo, as pessoas, né? Eu vou fazer essa pergunta, eu gostaria que você que estiver aí me assistindo, ou depois se você assistiu gravado, me responda. Se vocês assistem aí Irmãos à Obra, Ame ou Deixa, e todos os programas nesse segmento, quem aí que assiste isso? Quem assiste esses programas? Muitas pessoas estão assistindo esses programas e não tem nada de errado nisso, tá tudo ótimo. O que acontece é que algumas coisas que a gente vê nesses programas e que a gente acha lindo, maravilhoso, eu, por exemplo, assisto e já penso, tá bom, vamos assistir, mas não dá para fazer o que eles fazem aqui no Brasil. Os custos deles são outros, é outra realidade, é um programa de televisão, só que ele gera uma certa, né, expectativa. Então, os clientes aparecem aqui para mim com fotos, a grande maioria, por exemplo, se eu for pegar cozinhas, sei lá, uns 85%, 90% das referências de cozinha que aparecem para mim são cozinhas americanas. O que acontece na cozinha americana? São outros materiais, principalmente nas superfícies de pia, né? São outras pias, são outros materiais. Eles trabalham, por exemplo, com silestone, que é o silestone, né? Vamos falar. Eles trabalham
com outros revestimentos. Nós temos aqui no Brasil? Temos, só que a gente ainda tem que pagar um custo por isso. É um valor mais oneroso, vamos dizer assim. Então, o meu papel é, ok, você gostou disso? Vamos tentar transformar isso para uma realidade dentro do seu orçamento. Se por um acaso o teu orçamento não for o que for possível executar num primeiro momento. Então essa é a ideia, né? A Casa dos Sonhos, eu falo assim, ela pode ser criada, né? Eu pego as referências, a gente pega as referências, o que a pessoa quer, adapta isso para o terreno, adapta isso para a realidade de custo que ela tem, e aí ela passa a ser uma casa de sonhos realizada. Gente, espero que eu tenha aí... Ninguém fez perguntas hoje, fiquei falando meio sozinha, mas tudo bem. Se alguém tiver uma pergunta, estiver assistindo a live gravada e tiver alguma pergunta aí, pode me mandar depois que eu respondo com o maior prazer, tá? Essas lives agora vão ser lives semanais, mesmo nas férias eu acho que eu vou fazer, né? Porque daí eu não perco senão eu vou perdendo o ritmo de novo. Mas se vocês tiverem dúvidas, mandem aí, de repente até para alguém que está pensando em construir, está com alguma dúvida, espero que tenha esclarecido até alguma dúvida que você tenha. E a gente se vê na semana que vem, tá bom? Abraço, gente, obrigada pela companhia, até semana que vem. 3 pessoas. Tem dia que não dá ninguém, tem semana passada deu umas 30.